Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi, da Bíblia, o Davi, rei Davi, entendia o que era a vontade de Deus. Ele tem um salmo muito interessante, onde ele demonstra isso, o Salmo 40. Fala da sua luta pessoal, ansiedade, preocupações, problemas que ele passou, mas que por fim venceu e entendeu o que Deus queria. Ele diz em uma espécie de conclusão, a partir do versículo 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E eu proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Nunca fechei os meus lábios. Bem, aqui é uma espécie de resumo do que é a religião verdadeira e ela é complementada no salmo seguinte, 41, com o amor ao próximo. Quando Davi diz, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal e o protege e o faz feliz na terra. Essas expressões nesses dois salmos resumem toda a religião verdadeira. Adorar a Deus em espírito e em verdade, santificando a sua vida, e amar o próximo como a si mesmo, indo visitar e levar alguma coisa àqueles que estão necessitados. Isso agrada a Deus, é um sacrifício vivo que agrada a Deus. Davi faz uma referência aqui a sacrifícios religiosos, formais, e a Bíblia detalha na lei quais são esses sacrifícios, a começar sacrifícios pelos pecados, pela culpa, atitudes que deviam tomar, depois o sacrifício de holocausto, que significa consagração a Deus, e depois os sacrifícios pacíficos, espontâneos, que não eram obrigatórios, mas caracterizavam o amor das pessoas. Quando davam um sacrifício a Deus, era como uma oferta espontânea, além do dízimo, era algo dado com amor ao Senhor. Eram sacrifícios pacíficos e Deus detalhava a maneira como esses sacrifícios deviam ser oferecidos e o que deveria ser feito, com a parte que queimava, a parte que era dada ao sacerdote, enfim, cada parte daquele sacrifício Deus orientava, mas continuava no coração da pessoa a decisão de obedecer, de oferecer aqueles sacrifícios. Davi foi mais além. O sacrifício em si não é o que Deus quer. Ele quer muito mais, ele quer a nossa vida como sacrifício. E ele disse, eu não vou virar um religioso, indo à igreja para oferecer sacrifícios. Eu vou oferecer a minha vida, todo dia, em qualquer lugar, o tempo todo, como sacrifício ao meu Senhor. Não é atividade religiosa que Deus está requerendo, é a minha vida para fazer a vontade dele. Isso me agrada. Fazer a vontade de Deus me traz prazer. Eu quero estar bem com o meu Senhor, eu quero amar o meu Senhor. E isso que eu faço, eu vou fazer por amor ao Senhor. Interessante, a Bíblia traz algumas expressões que
Em algumas épocas posteriores a Davi, algum rei fez uma festa, celebrou uma Páscoa de uma tal maneira, e a Bíblia diz que nunca tinha se celebrado uma festa daquelas, nem no tempo de Davi. Davi amava o Senhor, mas não necessariamente a religião. Ele até fez algo que podia ser criticado na época. Ele desfalcou o tabernáculo, que naquela época já era um tabernáculo modificado, um tabernáculo reerguido, porque o tabernáculo original foi queimado em Siló por ocasião do sacerdote Eli, quando os filisteus vieram. Esse tabernáculo que estava em Gibeon, Davi desfalcou aquele tabernáculo da arca. A arca da aliança, Davi levou para Jerusalém e preparou um outro tabernáculo somente para abrigar a arca, onde Deus estaria com ele. Esse tabernáculo de Davi foi erguido ao lado da casa dele, porque Davi queria ir todos os dias ali na presença do Senhor. Apesar de isso ser algo inédito, Davi inovou aquilo, Deus aceitou, por causa do propósito do coração dele. Mas depois de Davi, Salomão voltou atrás. Salomão não quis nada com o tabernáculo de Davi e foi a Gibeon oferecer sacrifícios religiosos a Deus. E a vida de Salomão se notabilizou por isso. Ele foi um religioso. E, finalmente, como as religiões confundem, ele foi um religioso de outras religiões. Ele ofereceu também sacrifícios a outros deuses e seguiu outros deuses. O religioso corre o risco de descambar para heresias e apostasias. Infelizmente, no mundo todo, o mundo evangélico está desbancando para heresias e uma apostasia geral. Deus quer que voltemos à simplicidade do evangelho, em avivamentos, às vezes pequenos, mas locais, que nos tragam para a essência do evangelho, a simplicidade do evangelho. Davi fez um movimento assim na época dele, trouxe a arca para perto da casa porque ele queria dar culto a Deus todos os dias. A lei estabelecia que era nos sábados, nas festas especiais 3 vezes por ano, mas Davi queria todo dia. Davi não foi um bom religioso, mas ele tinha um coração como o coração de Deus. E aqui ele diz o segredo: eu vou dar o sacrifício que for exigido pela lei, mas eu quero mais do que isso, eu quero dar a minha vida como sacrifício. Vou fazer isso com alegria e prazer, fazendo a vontade de Deus. E a lei eu não vou ter nos meus lábios, nem escrita em papel, nem colocada no filatério na minha testa. A lei eu quero tê-la dentro do meu coração. Eu quero ter prazer em fazer a vontade de Deus. E dessa maneira eu vou falar para todas as pessoas por onde eu for, em todo lugar por onde eu for, eu vou falar do meu Deus, eu vou falar do Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. E quando eu puder, sempre que eu puder, eu quero ajudar um necessitado, quero atender aquele carente, eu quero amar o meu próximo. Davi entendia bem qual era a vontade de Deus. E nós hoje, você tem entendido? O que Deus quer de você? Você vai assistir todas as reuniões da igreja sem mudar de vida? Você quer se quebrantar, abrir mão do que você tem, entregar sua vida toda como sacrifício vivo ao Senhor? Você tem prazer nisto? Em abrir mão de bens, de posses e de tudo nessa vida para você ser um peregrino, só tendo o Senhor como patrimônio? Você entende isto? A alegria de fazer a vontade de Deus é o seu maior prazer. Você realmente entende que é isso? Você tem prazer em falar de Jesus? Para onde você vai, você fala para todos de Jesus.
Você compartilha com outros o que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem isto como importante para você? Você tem prazer em ler, meditar, guardar a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra o Senhor? Você gosta da palavra de Deus, guarda, esconde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus? Pois é, temos aqui o exemplo de Davi, que você queira ser como ele, e entenda isto. Não é botar roupa de igreja aí a todas as reuniões de igreja, o que agrada ao Senhor. Não é esse tipo de sacrifício religioso, guardar dias e formalidades de igreja. Deus quer o seu coração todo. Deus quer a lei dele no seu coração e que você se dê a Deus em culto, a Deus todo dia, sempre, em todo lugar, e falando de Jesus para onde vai. Isso é um sacrifício que agrada a Deus. E, complementando a religião verdadeira, socorrendo os pobres, carentes, necessitados, visitando. Você tem prazer em visitar pessoas? Quantas pessoas você visita por semana para levar o apoio, o amor de Deus? Comece a pensar nisto. Você está praticando a religião verdadeira? Você está entendendo o que é que Deus quer verdadeiramente de você? Davi entendia.